E a gente começa, né? Estamos fechando quase que o livro Desobsessão, o Espírito no Divã. Estamos nos últimos capítulos que vão tratar sobre quem é o médium de psicofonia e quem é o médium dialogador e quem é o paciente. Quem são essas três personagens dentro da equipe de desobsessão? Qual a importância, qual a interferência de cada um, como cada um atua, né? Por que eles estão juntos e não com outros médiuns, com outras pessoas? Por que, de repente, o plano espiritual forma uma equipe e não forma outra? Porque é claro que a união das energias e dos pensamentos daquele grupo vai ser mais eficaz para o trabalho que o plano espiritual já está preparando no dia anterior. Enquanto a gente está dormindo, trabalhando, o plano espiritual está ativo, trabalhando e reunindo aqueles irmãos que vão ser mais importantes ou mais necessitados para receberem o esclarecimento. Então, pedi para o Itamar botar o nosso primeiro slide, que traz já uma pergunta. Vamos ver quem sabe responder? Essa é fácil, hein? O que é e quem é o médium de psicofonia? Quem é que ajuda? Quem é que arrisca um palpite? O que é o médium de psicofonia? É o que tem a mediunidade, capacidade de comunicar-se através do plano espiritual com o plano material. Tem essa possibilidade. Psico vem de alma, comunicação da alma, comunicação do espírito. Fonia, através da voz. Ele capta os pensamentos do espírito desencarnado, mente a mente, ligação áurica, energética também, emocional, e transmite o pensamento da entidade, do espírito desencarnado, para que um irmão que está à sua frente converse com ele. Não é o CVV, mas é uma conversa, né? Olha o diálogo aí presente também na nossa vida. Mas é uma relação de ajuda, então é como lá. Ter ouvidos para ouvir. A gente tem que aprender a ouvir, né? É a principal coisa que o médium de psicofonia tem que saber. Ouvir o pensamento do espírito. O que ele está querendo dizer ali? O que ele traz de emoções? O que ele traz de problema? Para ser o quê? O melhor intérprete possível daqueles pensamentos que estão vindo ali. Normalmente, ele filtra, para não dizer palavras chulas, para não dizer um vocabulário, né, que não condiga, né, com a presença na casa espírita, e ele funciona como um filtro, passando para o médium dialogador, aquele que vai conversar, né? O nome doutrinador foi muito usado, mas de um tempos para cá, a gente chegou à conclusão que doutrinar alguém é esclarecer alguém sobre uma doutrina. E isso não acontece num diálogo de desobsessão. O máximo que você faz é dar algumas orientações, um pouco de energia animalizada, e a espiritualidade conduz aqueles irmãos mais apegados à matéria para seguir o seu caminho no plano espiritual. Claro que a gente não está falando aqui de casos de obsessões complexas, onde existem trabalhos diferenciados para tratar dessas obsessões complexas, que não aqueles trabalhos normais que tem em todas as casas espíritas. E não nos deixa mentir aqui o nosso professor Hernandes, não é, mestre Hernandes? É isso aí, parceiro. Estou atento a você aí. Existem trabalhos mais complexos que exigem mais conhecimentos? Conhecimento, aplicação, ousadia, recursos técnicos e por aí. Você vai falar disso para a gente, né? Que mês que é mesmo? Outubro? Outubro. Grande desobsessão, tratando de obsessões complexas que vão muito além do que a gente possa imaginar.
Quem gosta do tema, se preparem, que setembro tem apometria, em outubro tem trandesobsessão, gente. E, Norma, você é melhor do que ninguém pode dizer isso. Quais são os sinais que indicam que um médium é de psicofonia? Como é que ele pode saber? Eu sou um incorporador, como se diz no modo mais conhecido. O que eu sinto? O que acontece comigo? Que eu vou parar na casa espírita, normalmente desesperado, já passei por vários médicos, ninguém disse que eu tinha doença nenhuma. E aí, Norma, como é que é isso? Então, Paulinho, a pessoa começa a sentir, né, pensamentos e sentimentos que não são próprios, né? E uma das coisas que deixa muito do desenvolvimento mediúnico na psicofonia é exatamente a dúvida que ele fica quando ele está no início desse desenvolvimento, se aqueles pensamentos que chegam para serem transmitidos mente a mente, né, se são dele, se são criações, animismo dele ou não. Então, a orientação que é dada na casa espírita é sentar com fé ali em oração, né? E se você não estava pensando em nada daquilo antes, que está vindo na sua mente, é porque não são seus pensamentos, é do irmão que foi trazido ali pela espiritualidade para se comunicar, né? E você serve de instrumento para isso. Instrumento, né? Hoje eu vi vários instrumentos, eu tive, não vou falar muito, né? Mas irmãos que são incorporadores de espíritos que trabalham com cura, médicos, lá no Lar de Frei Luís, e foi uma experiência espetacular, fantástica, inesquecível, e que eu já traduzi em palavras e já escrevi para a posteridade. E assim como a psicografia, a mediunidade psicofônica, ela pode ser consciente ou inconsciente, existe essa história do médium dizer, eu não lembro de nada, a entidade baixou aqui, rodou a baiana, fez, aconteceu, foi embora, e eu não lembro o que eu falei. Isso é possível? Quem é que arrisca um palpite? Hoje a aula quem está dando são possível nos médiuns inconscientes, né, Paulo? Mas eles cada vez são mais raros, né? Atualmente, existe mais são os médiuns conscientes ou semiconscientes. Agora, isso é possível nos médiuns inconscientes. Já teve a sua função, né, Norma? O médium inconsciente servia para que o espírito revelasse com toda clareza quem ele era, né? Na sua maneira de falar, no seu jeito de falar, no seu vocabulário, né? Tudo isso no médium inconsciente era exatamente como aquele médium, aquele irmão, né, agia quando estava na matéria, né? Já o médium consciente já não tem isso, né? Ele é um intérprete, né? Hoje o que a Norma falou de semiconsciente são aqueles que tinham essa espontaneidade, mas através do conhecimento, do estudo, da lucidez do médium, porque era muito comum, antes de termos, por exemplo, a doutrina espírita. Os espíritos usavam a mediunidade, né, vinha e as pessoas falavam e ninguém sabia disso. E era espontâneo, vamos dizer assim, e não tinha o estudo que hoje, por exemplo, no caso da doutrina, ela nos orienta que todo médium deve estudar e estar equilibrado a sua mediunidade, entender qual é esse tipo de mediunidade que ele tem. Mas existe também a mediunidade, ali você não pôs, as que são diretas, que eu conheço, vocês aí todos devem conhecer, pessoas que estavam falando normalmente, por exemplo, fazendo uma prece, é muito comum, uma amiga minha, que tem isso desde criança, lógico, e ela vai estar fazendo, às vezes, a prece, aí, de repente, o Espírito fala através dela, e é uma voz, ela é delicada, a voz dela é mansinha, aí fala um homem com voz grossa, e a mensagem é maravilhosa, porque provavelmente, um amigo espiritual, e ela também, uma médium muito
esclarecedora, estudiosa, equilibrada, ele fala só as mensagens, concluindo muitas vezes a prece que ela estava fazendo, concluindo assim maravilhosamente bem, porque também é um espírito esclarecido. Então, ela tem a mediunidade, a psicofonia direta, né? Que não é comum, como a Norma falou, há vários tipos, e essa não é comum. Eu conheço muito poucos médiuns assim. Aqui a gente quis colocar principalmente o médium de psicofonia que trabalha em uma sessão de desobsessão. Ah, tá. Mas provavelmente tem esses que eu estou te falando. Eu nunca vi, porque eu trabalhei muitos anos de desobsessão, nenhum dos médios que tinham psicofonia, eu não vi nenhum com a mediunidade de psicofonia direta. Mas aquele que tem que parar, pensar, analisar, filtrar, ser um bom intérprete para poder estabelecer um bom diálogo com o médium dialogador, o antigo doutrinador. E aqui é de Kardec, né, da doutrina espírita. A mediunidade, seja ela qual for, independe da moral do médium, porque ela é faculdade do espírito e orgânica também. Existem famílias que geneticamente passam certas mediunidades através da genética física e corporal, né? Então, existem muitos médiuns por aí que, infelizmente, não são os médiuns mais lúcidos, os médiuns mais honestos, enganam pessoas, né? O que é uma tristeza, mistificadores, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ao avaliar a moral do médium, o que ele traz de comunicação, o conteúdo das suas mensagens, né? Que ele pode ser médium. Médium não significa ser intermediário de Deus, criatura santa, criatura que tem poderes extranormais, e por isso ela é uma criatura superior às outras, muito pelo contrário. A gente aprende que a mediunidade é uma ferramenta bendita para nós equilibrarmos a balança das nossas más ações no passado, através de boas ações, né, de forma contundente, de forma regular, disciplinada, dentro de uma casa espírita, pois, no caso contrário, possivelmente esse irmão estaria aí pela rua repetindo os mesmos erros. Daí, muitas vezes, a necessidade da mediunidade ser, até de certa forma, torturante, dolorosa, para que aquele irmão se sinta mais seguro dentro da casa espírita, às vezes, do que fora dela, né? Onde muitas vezes ele é atacado, onde ele sente sensações horrorosas e fica com medo, né? Pode até criar certas síndromes de pânico, de ansiedade, outras coisas mais que a gente vê por aí pululando pelos consultórios. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente mudar de slide? Eu quero dizer que também ali fala da moral, e muitas vezes por ignorância, por não conhecer essa orientação que nós temos, muitos médios usam para a sua sobrevivência. Você vê na televisão, há 2 médiums, né, um jovem, o outro é uma senhora, são flashes que eu de vez em quando assisto, são médiums, e eles usam aquilo, recebem pela orientação ou pelo que eles chegam lá e comunicam para as pessoas que os convidam a ir na sua casa. Então, usa mediunidade, chama médium mesmo, o nome do programa, né? Todo mundo aí deve conhecer. E eles usam para ele vive disso, que é a orientação que nós temos, que é, tipo, dar de graça o que de graça receberam. Quer dizer, isso aí, como você falou, é para o equilíbrio, é para a orientação, para se tornar uma pessoa melhor, e essas pessoas vivem disso. E não quer dizer que eles sejam más pessoas, ou que não tem uma moral elevada, etc., mas eles não têm essa noção que a doutrina nos ensina. Esses, né, Graça, que o Moisés proibiu, por isso dessas pessoas que Moisés proibiu lá atrás no Velho Testamento a mediunidade, né, com várias passagens ameaçadoras, que Deus puniria, que Deus faria isso, que Deus faria aquilo, e que Jesus não ratificou, muito pelo contrário, né?
no dia de Pentecostes, ele nós vimos, né, os espíritos ali praticando a xenoglossia, trazendo mensagens para cada um dos apóstolos em várias línguas, né? E, enquanto isso, nossos irmãos de outras denominações cristãs se prendem ao Velho Testamento, achando que as comunicações espirituais não são possíveis, estão proibidas por Moisés e ponto. Nada mais mudou. Vamos seguir? Itamar, por favor. E agora essa daqui. Qual é a diferença entre animismo, que a Norma comentou aí, e autoobsessão por personalidades de outras vidas, manifestando-se como um espírito? Ou seja, eu tive várias vidas. Essas vidas estão todas armazenadas no nosso cérebro perispiritual. Vamos imaginar vários bonequinhos, né? Vários bonequinhos juntos. Esses vários bonequinhos, cada um deles representa uma vida. E num determinado ponto qualquer, que a gente conhece por tendências ou ideias inatas, aquela vida que foi mais preponderante, digamos assim, ela toma a frente das outras. E ela se manifesta como caráter dominante da pessoa. Se ela foi um guerreiro numa determinada vida, ela vai ter aquele espírito impulsivo, né? Aquele espírito dominador, bravo, que não leva desaforo para casa. E essa personalidade vai transparecer mais do que as outras. E muitas vezes o médium, quando está no seu desenvolvimento, ele confunde o conhecimento que ele obteve nessa vida em outras, que é o animismo, que ele usa muitas vezes de maneira positiva. Os guias utilizam esse conhecimento, eles precisam que o médium tenha esse conhecimento, porque de uma mente vazia, eles olham as gavetinhas, não veem nada, e tem uma profunda dificuldade de transmitir a mensagem. A gente vai ver daqui a pouco. Agora, no médium que é estudioso, que tem conhecimento vindo de outras vidas, como é que a gente consegue diferenciar o que é animismo do que é uma autoobsessão por uma personalidade própria de outra vida? Essa pergunta aí eu deixo para o Hernandes. Cadê o microfone, Hernandes, que não abre? Ih, o Hernandes fugiu, correu. Será que ele foi tomar uma água? Não, E fugiu? Um negócio aqui. Cristina está longe. Repita aí, por favor. Como é que a gente diferencia, Hernandes, um médium que está praticando o animismo e de um que está sofrendo autoobsessão por personalidades próprias de outras vidas dele mesmo? O animismo, ele por si só, ele se apresenta. O animismo, o espírito que for laranja, tudo isso, é fora do ritmo do trabalho. A gente percebe um médium com alguma, não digo esperto, um médium com alguma experiência, ele entende isso. O animismo, quando o médico começa a falar muito personalidades, geralmente é fora do contexto. Esse negócio de autoobsessão, hein? Complicado isso, né? Chega a isso. Pode chegar. Pode falar de desobsessão, mas dos outros, do espírito que vem de fora, né? Quando fala assim, ó, você está com autoobsessão, aí a pessoa já não gosta, né? Mas o animismo é terrível. Autoobsessão, gente, são aqueles defeitos da personalidade, aqueles vícios que a gente tem, que a gente diz que traz inato. Ah, eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas de onde vem isso? Vem daquilo que a gente já foi em outras vidas. Vem daquilo que a gente quer continuar mantendo vivo dentro da gente. Se a gente não se propõe a mudar, essas personalidades é que vão dominar aquilo que a gente
vai ser nessa vida. A gente vai, como se fala na psicologia, repetir padrão. Vamos repetir padrão. Vamos repetir padrão. Vamos continuar sendo egoístas, egoístas, egoístas. Uma vida 80%, na outra 70%, na outra 60%. E vamos levar 10 encarnações, 20 encarnações para ganhar uma virtude, com sorte, né? Muitas vezes. Médium de psicofonia, seja o melhor intérprete dos pensamentos, sentimentos e emoções que a sua sensibilidade puder captar. Nem tudo deve ser dito ao pé da letra. Jamais. Interprete, veja o que cabe e o que não cabe ser passado à frente. Vamos lá, Itamar? E olha o que acontece quando a espiritualidade acha um médium de cabeça vazia, que não estudou o Livro dos Espíritos, que não estudou o Evangelho, não estudou o Livro dos Médiuns, não estudou a Gênese, não estudou o Céu e o Inferno, não estudou André Luiz, não estudou nada. E acha que vai para lá, o Espírito vai falar por conta dele, sem ele ter conhecimento nenhum. Olha o que eles nos dizem, do Livro dos Médiuns, tá? Efetivamente, quando somos obrigados, porque não tem jeito, né? A servir-nos de uns médiuns pouco adiantados, médiuns que não estudam, muito longas e penosas se tornam os nossos trabalhos, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação. Olha aí, ó, a gente atrapalhando o trabalho dos espíritos. Pode isso, Hernandes? Atrapalhando o trabalho dos espíritos e todo o contexto do trabalho, e pior, os próprios espíritos percebem e falam muitas vezes, invade a consciência do sujeito, o próprio obsessor atrapalha todo o trabalho. Muitas vezes os guias espirituais também não defendem, porque isso é ação mais do dirigente do centro também. O dirigente do centro, por não tomar a rédea da coisa, fazer a turma estudar, enfim, fica um centro, um trabalho mambembe, né? O dirigente de centro que não bota médico para estudar, ele leva na conta dele, né? A responsabilidade é muitas vezes do dirigente do centro, ou dos trabalhos. Formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e ditar palavra por palavra. Olha o código Morse aí voltando. Letra por letra. Sabe lá o que é isso? Constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. O espírito áureo, não nas suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium. O médium não estuda nada, não tem nada no cérebro, eles vão tirar o quê? Nada. E aí a comunicação se torna quase que impossível. No cérebro do médium, que quanto mais rico em material for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Muitas vezes o médium não recebe nada. Eu não sou médium, não sou médium. Estuda, como é que vai receber? Não tem material, não tem, como se dizia antigamente, né, tutano no cérebro. A espiritualidade vai embora, sai dali, vê que eles não estão interessados em nada, né? Vamos em frente? E aqui uma frase de Jesus, em que ele veio para nos servir, nos mostrar que devemos primeiro servir. E o incorporador, mais do que ninguém, ele serve ao seu irmão desencarnado, como instrumento para ele poder se comunicar. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que se ele, que era o governador espiritual, o espírito mais evoluído, veio para servir, quem somos nós para dizermos que não queremos ser garçons, né?
A gente se acha muito importante, a gente se acha dono do restaurante, dono da cocada preta, né, como se diz na gíria, mas nós somos, muitas vezes, nem garçons nós somos aprendizes de garçons, e ainda estamos botando banca, né? Vamos em frente, Tamar? Agora é o médium papagaio, né, Hernandes? Médium dialogador. Só alguns lembretes importantes. Tem médium que acha que conversar com o espírito é ganhar uma batalha. Eu ganhei ele na conversa. Eu consegui convencer ele a ir para onde eu queria que ele fosse. E o orgulho vem na frente, estampado, e você percebe com uma clareza mortal. O diálogo com o espírito não é uma disputa de quem tem a razão, mas sim entre o espírito sofredor e alguém que saiba investigar, encontrar, tocar nas feridas psíquicas desse espírito e propor uma solução a ele. E isso a gente só consegue o quê? Ouvindo o espírito, né, Graça? Olha o ouvir aí. Exatamente, é escutar. Porque o ouvir pode vir qualquer coisa. Isso, escutar esse dialogador tem que perceber a mensagem que está sendo trazida. Quem é que está falando? Quer dizer, quem é, eu quero dizer, o ser que está por trás daquele médium psicofônico, aquele ser que está se comunicando, o que ele está precisando, o que ele está querendo, por que ele veio aqui, o que a espiritualidade, por que a espiritualidade trouxe esse espírito, porque quem manda nas reuniões mediúnicas não somos nós, os médiuns, é a espiritualidade. Então, se trouxe aquele espírito, é que ele tem condição, o dialogador tem condição de acolher e estar com ele, e ele sair melhor dali do que quando ele entrou. Você vê semelhança, Graça, no trabalho do dialogador em saber escutar, né? Exatamente. É só prestar atenção na mensagem. Pode ser, coitado, daquele espírito mais doído, é tudo de ruim, vamos dizer, que a espiritualidade acha e sabe que aquele local está preparado para receber aquele espírito e ele sair melhor dali do que quando ele entrou. Então, a espiritualidade toma conta. Então, é ter essa também, o médium precisa ter essa fé, essa coragem, que dentro daquela sala onde está se trabalhando os irmãozinhos que vêm como obsessores, que ela traz os espíritos que precisam vir ali. Então, o dialogador tem que ter essa humildade para saber que ele é somente a pessoa que pode realmente dialogar com esse ser que vem ali. Ter fé que vai dar tudo certo. Ele está preparado, então, por isso, ele precisa estar preparado para escutar o que ele está trazendo e poder entrar na sua história, assim, de uma maneira bem dentro da doutrina, né? De uma maneira bem amorosa, como fazer ele perceber que ele é um ser, que ele está sofrendo, ou fez muita mal, ou faz, enfim, que ele semelhante, Maria da Graça, de melhorar. Oi? É semelhante, de alguma forma, a um atendimento fraterno, onde a pessoa tem que... um atendimento fraterno, mais do que nunca, porque quem vem ali precisa ser acolhido, por pior que ele se demonstre, que o médium deixa perceber e a espiritualidade traz. Ele precisa ser acolhido, para ele sair dali raciocinando de uma maneira melhor do que quando ele entrou, senão não tinha finalidade. A finalidade é essa, é o ser voltar a ser um ser equilibrado. Se ele é um obsessor, porque ele está completamente estramelhado, está completamente desequilibrado. Então, ele sendo acolhido, ele pode mudar. Então, esse curso do Sérgio Paulo ajuda também a pessoa a ser um bom dialogador, se ela pretende isso. Com certeza, é isso que eu estou dizendo. Toda pessoa que entender essa orientação, que a gente também está aprendendo, vai ser um bom dialogador, porque vai
entender melhor o outro. Se ele não tem essa orientação, é um horror, é um desastre, aquilo que você falou. Quando eu entrei na doutrina, eu ouvi coisas que até Deus duvida. Os obsessores, era todo mundo ouvindo no salão, e os dialogadores não tinham, tadinho, não tinha uma formação como hoje a gente tem que estudar para ser médio e tal. Então, falavam com eles, uau, tratavam muito mal, como a gente sabe que ainda existe em determinados locais. E isso nós, cada dia, nós temos que melhorar mais. São todos seres, eles só não têm ali o corpo, mas ele é um ser igual a mim. Então, é preciso ser tratado com esse mesmo jeito que a gente trata uma pessoa doente, uma pessoa completamente desequilibrada. Como é que a pessoa faz isso? Isso é que nós precisamos estar preparados. Vamos pular para o item 3, que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Dialogador. Antes de falar, escute. Isso. Preste atenção nos menores sinais, identifique que tipo de espírito você está lidando, para depois começar a falar. Doutrinar não é palestrar. Com certeza. É acolhimento. Uma frase que eu escutei quando eu estava incorporando, ou como médium psicofônico, que eu guardei para o resto da minha vida e que eu passo aqui adiante. Veio um espírito, um guia, e falou o seguinte para o dialogador: quando você estiver conversando com um desencarnado através de um médium de psicofonia, veja neste ser a pessoa que você mais ama na vida e trate ela como se fosse essa pessoa. Tá por aí, Ferreira? Resume o sentimento que eu falei, acolhimento. Não tá por aí, não. Dá uma saída. Vamos em frente, Tamar. Tamar, me ouve? Ouço. Vamos em frente? O que é fundamental ao bom médium dialogador? Ter consciência de que precisa desenvolver certas habilidades que influenciarão de maneira muito positiva a eficácia do seu trabalho junto aos desencarnados. Olha, pede para a Luísa ligar para o Vitor, porque eu estou na aula e o Vitor está tentando falar comigo. Ele é mais um ouvinte ativo do que um falante ativo. Ele escuta mais do que fala. Em primeiro lugar, não começa a sua fala doutrinária até que haja compreendido completamente as necessidades e objetivos da entidade. Senão vai estar jogando palavras ao vento. Nunca realiza um trabalho de doutrinação ou diálogo com discursos ensaiados. Ao invés disso, promove um diálogo bilateral, sabe a hora de falar e a hora de ouvir ou de escutar. Vamos lá, Itamar, mais uma? É necessário doutrinar, dialogar e não proferir palestras no trabalho da desobsessão. Encoraja e recebe positivamente as resistências da entidade, que, por sinal, são naturais. Lida com essas resistências direta e honestamente, usando o seu conhecimento. O dialogador, à medida que o diálogo prosseguir, deve ir adequando-se aos resultados que forem surgindo, sempre alerta para mudanças que se fizerem necessárias no contexto da sua fala. Hernandes, quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. O chamado doutrinador, ele ganha pontos se ele se igualar ao espírito. Abrir mão de qualquer ideia de superioridade. E identificar devidamente o espírito que está ali. Evitar confrontações. Não pode confrontar. Se houver confrontações, o doutrinador ele muda o foco. A ideia central, resgate. Resgatar o espírito, resgatar o próprio médium, enfim, não fazer induções. Eu não tenho que dizer ao espírito faça isso ou aquilo. Eu tenho que senti-lo.
qual a situação dele, e eu tenho obtido algum rendimento maior, igualando-me a ele. Aquele negócio de dar conselho, nada disso. Se eu me igualar a ele, ele vai ver que não há ideia de superioridade alguma, igualar aqui no sentido valorizado. Enfim, é um trabalho bonito, certo, e o médium estando devidamente preparado, com um bom incorporador também, não há como errar. E aí, pelo que eu estou vendo, nós estamos aí tratando ABC da obsessão e desobsessão. Isso não tem qualquer dificuldade do ponto de vista técnico, assim me parece. Mas estou gostando do diálogo aí, tá bom aí. A aulazinha tá boa. Isso são palavras de um Swami, né? Hernandes Peçanha dos Santos. Vamos lá, continuando. Ele deve falar simples, porém não confundir ser simples com ser vulgar e artificial. Um ser culto pode expor um assunto difícil de maneira simples e fácil, de acordo com o nível de quem escuta. Deve ser breve, e isso é obtido quando se consegue ser claro e objetivo. Tem médico que fica falando e não diz nada. Decora, ensaia, repete, o espírito muda o assunto, fala outra coisa, não é bem aquilo, e o cara continua com o mesmo discurso. Parece que não está ouvindo nada, né? Não é, Norma? Você já pegou muito dialogador assim, como incorporadora? Você ficava desesperada, que o espírito não estava querendo mais falar daquilo e o cara repetindo o mesmo assunto? Abre o microfone. Microfone, Norma, está fechado. Está fechado ainda, Norma. Microfone fechado, Norma. Vou deixar a Graça falar, que a Norma não está sabendo abrir o microfone. Não, isso aí resume, como diz o Hernandes, o quanto é importante quem é de tanto médio psicofone como o dialogador precisa estudar isso que você está aqui estudando conosco. Então, nunca é demais aprendermos e entendermos. Olha que coisa simples. Ele mesmo diz aqui, nesse estudo, deve ser simples. É aquilo, é conversar, é relação de ajuda. O que é uma relação de ajuda? Relação de ajuda é um diálogo onde você escuta e você devolve o que é interessante do que você captou, do que foi dito. Isso é uma relação de ajuda. E é isso que nós, médiuns, dialogadores, devemos fazer, uma relação de ajuda. Bem simples, nada de sofisticar, é ficar com o que ele traz e nós pudermos acolher, fazendo com que ele perceba, no caso do obsessor, né? Ele perceba o quanto é prejudicial para ele mesmo. Ele sempre fala do outro. Por que ele é assim, o assado? Porque o outro fez isso, porque eu fui injustiçado. Sempre é o outro que é culpado, né? O desobsessor é assim, é uma pessoa, é um ser que está muito revoltado por situações que ele não percebeu, que foi ele que criou. E quando ele dialoga com boa relação de ajuda, ele começa a perceber que ele não é nenhum santo, entre aspas. E que aquilo que ele sente, a dor, o desespero, a raiva, enfim, todo sentimento que vem desequilibrado, ele é totalmente responsável e vai modificar isso quando ele entender que tudo aquilo que ele está fazendo só prejudica mais a ele mesmo. Isso que é a relação de ajuda. Só não pode sair culpado, né? Pode sair responsável, mas culpado não, né? Não, mas ele percebe, eu quero dizer isso, ele percebe que ele
não é isso que tem acontecido, essa revolta, ele que é, eu digo, a palavra que a gente usa é culpado, mas ele percebe que precisa transformar, modificar, é para isso que ele é trazido. Ele é trazido ali exatamente para dar aquele, acorda. É isso que a espiritualidade quer que ele perceba, é uma oportunidade maravilhosa para nós auxiliarmos esse ser, que é aquilo que eu falei, um ser igual a mim, só não tem o corpo ali. É aquilo que aquele espírito disse para você, né? Esse amor, trata ele como se fosse um ente muito querido, porque ele é um ser, como eu. Essa também que o Hernandes falou, essa simplicidade, esse modo de ser, nada de mostrar que eu sou o dono do pedaço, sei mais do que você está aqui, é um lixo, eu sou o máximo. A gente percebe a ignorância de alguns nesse sentido, e mostrar que não tem diferença nenhuma, a diferença é que ele está numa condição que pode modificar essa condição, se equilibrar e ser mais feliz, que ele é um infeliz. É desse jeito. O mais incrível é achar um dialogador que se propõe a ser dialogador e tem medo de falar, tem medo de se expor, de dizer o que pensa, de dizer o que sente, o que aprendeu, diante do espírito. Ele emudece. O espírito consegue intimidar ele. Exato. Ele não tem doutrina, falta doutrina para ele encarar uma situação dessa, né? Inclusive, quando você devolve negativamente, vamos dizer, eu já vi, o espírito dizer para o outro, tipo assim, quem você pensa que você é? Porque ele também tem a capacidade, às vezes, de ter até conhecido, ouvido alguma coisa daquele médium. Então, esses cuidados também tem que se ver, porque, às vezes, leva ele a se ofender mais do que ele já está muito mal, né? Se o outro vem com um diálogo negativo, que não sabe acolher, o outro pode fazê-lo ver que ele também é um ser cheio de erros, porque aqui não tem nenhum santo. Né? Já ouviu uma latada dessa na cabeça? Já pensou? Quem você pensa que é? Já ouviu essa? Já. Já ouvi, para dizer para você como era antigamente. Essa maneira de antigamente achar que sabe da doutrina, que vou passar para o cara, vamos dizer, para o ser que vem, que eu sei muito mais, que é isso, é assim, tem que fazer desse jeito, que era assim. Você tem que ser assim, isso aí que você está fazendo está tudo errado. O outro nem raciocinou, isso que eu digo, quando não é escutado, é um diálogo em vão, é um horror. No lugar de você estar ali para acolher o outro, você quer impor suas ideias. E aí o cara pode dizer, quem você pensa que é? Só porque é um professorzinho? Ou porque é um médico? Né? Entendeu? E acha que tudo, quer dizer, aí vira tudo ao contrário. É como num diálogo qualquer, no acolhimento que a gente faz. Se a pessoa que estiver ali, naquele momento, conversando conosco, perceber esse tipo de coisa, quem é você que quer me impor suas ideias, etc. Então, isso que a doutrina ensina e que nós, médios, precisamos estudar muito o livro dos médios, estudar essas orientações, para aprendermos que é mais fácil do que a gente pensa, igual você falou. Como que vai perder a voz? Como que o cara não vai conseguir dialogar? Então, ele não pode ser um dialogador. Se ele não tem essa facilidade, ele tem que aprender primeiro, para depois vir. Dialogar não serve. Para dialogar, você não sabe acolher, você não sabe estar com aquele ser naquele momento. Uma vez na escola de médium na Ramatiz, o médium estava 2 anos na escola. Eu falei, gente, o que está 2 anos para ser do dialogador e não vai, não sai, não anda, não desata, não ata? Aí eu comecei a fazer ele pensar. Eu falei, meu irmão, por que você está aqui? Por que você quer ser dialogador? Já pensou nisso? Não. Eu falei, então faz um favor, pensa, e semana que vem vamos conversar sobre isso. Ele já fazia uma série de outros trabalhos, né? Mas aí acho que ele ouviu em algum lugar que médium dialogador era uma coisa fina, né? Uma coisa especial, era um superior. E ele estava ali tentando, sem ter a menor habilidade, a menor condição, menor tato para falar as coisas, e nada. Eu falei, meu amigo, você é um excelente médico de cura, um excelente passista, pode ser um bom psicógrafo,
Mas aí ele mesmo reconheceu 2 semanas depois e falou, acho que eu já estou aqui há muito tempo, eu não devo servir para ser dialogador, não. Eu vou sair. Por ele mesmo. Foi só alguém ajudar ele a pensar um pouquinho, que ele tomou um rumo e foi usar de outras mediunidades que ele tinha. Não é que ele achava que era importante ou melhor do que as outras, né? Que não Tem sei médiuns que não têm uma mediunidade, nenhum tipo de mediunidade ostensiva. Nós sabemos que tem pessoas que não têm nenhuma mediunidade ostensiva, e é médio, todos nós somos. Mas são aqueles chamados médios de apoio, são aqueles que ficam impressos enquanto, nesse trabalho de obsessão, por exemplo, está para que o ambiente esteja equilibrado, esteja sempre bem, tudo. Tem aqueles que ficam ali com a sua mediunidade, assim, em prece, em bons pensamentos, em equilíbrio, para que tudo vá resolver da melhor maneira, para não dar nenhum tipo de problema que possa ser trazido pelo próprio médium ali no trabalho. Então, ele é importante também. Então, ele precisa ver que ele não precisa ser dialogador, ter psicofonia, vidência, nenhum tipo de mediunidade ostensiva. E sim a sua intuição, o seu jeito de ser, ficar ali na dele, em prece, que já está fazendo um ótimo trabalho. Isso precisa próximo, também reconhecer. Entendeu? Então, precisa reconhecer que esses que estudam, estão interessados, que querem ir para uma sala ajudar, pode. Ele fica lá, na dele, ajudando através da prece e do equilíbrio emocional que ele tem. 3 minutos só para fechar. Eu caí, Paulinho, só agora consegui retornar. Levanta-te e anda. A última frase de hoje, hein? Aquele que estiver concentrado terá sempre condições de articular respostas e questionamentos, improvisar e criar condições para obter aprovação da entidade para os seus argumentos. E aqui a gente encerra